Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar essa formação espiritual sobre o Evangelho de Marcos, vamos invocar o Espírito Santo para que ele ilumine as nossas mentes para acolhermos as palavras do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para continuar a nossa formação. Agora nós estamos na segunda etapa de formação. Já no tempo pascal nós terminamos a formação espiritual sobre Atos de Apóstolos. Agora nós vamos iniciar outra etapa da formação sobre o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos é um evangelho muito importante, segundo a antiga tradição, que isso foi uma das primeiras fontes, né, para os demais evangelhos. Então, um evangelho muito antigo e contém nele muitos fatos interessantes. Por isso vamos ter essa formação, né, principalmente o que o Evangelho de Marcos conta para nós, o João Marcos, né, que foi ajudante de Pedro também, e Paulo, que supostamente escreveu esse livro. Aí, o que ele quer falar para nós é quem é Jesus, né? Por isso começa assim o Evangelho, o princípio do Evangelho de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então isso que o livro inteiro ele carrega, né, entre as frases essa pergunta, quem é Jesus? Então podemos dividir em três. Vamos fazer três divisões de Evangelho de Marcos. Primeiro, capítulo 1 a 8, que fala sobre quem é Jesus Cristo. Depois, capítulo 11 a 16, ele fala como ele se torna Messias, né? Quem é Jesus Cristo? Primeiro é quem é Jesus Cristo, aí depois como ele se torna Messias. E ele responda essas duas perguntas, quem é Jesus Cristo, como ele se torna Messias, nos capítulos que a gente deixou, né? Que é capítulo 8 até 10. Ele chama os discípulos e pergunta a eles quem eu sou. Aí revela que o Messias tem que sofrer, né? Tem que se entregar para ser glorificado, e ele revela verdadeiramente lá. Então, ao longo do Evangelho de Marcos, a gente vê uma coisa muito interessante, que quando ele faz uma cura, quando ele faz um milagre, sempre ele ordena, né, as pessoas para se calarem para manter o silêncio sobre quem é ele. Por isso ele fala assim, ele ordenou para não revelar a sua identidade. Isso tem uma coisa muito importante atrás disso, que muitos falam que porque os judeus tinham um entendimento errado sobre o Messias. Eles esperavam um Messias político, um rei político, mas Cristo quer mostrar que o Messias é aquele que sofre, aquele que prega o amor, aquele que aquele Filho de Deus. O conceito não é assumir um poder político, mas assumir nosso coração como seu trono, não? Para amar
para mostrar o que é o mais importante na nossa vida, amar uns aos outros. Então esse é o conceito, né? Ele salvou-nos de todos os nossos pecados, não do poder humano, do poder romano, mas do poder dos pecados. Então isso a gente vê, é muito interessante, a gente vê eh, eh, nessa formação. Então eu vou não falar muito porque os nossos irmãos também prepararam bem. Então hoje vamos ver os primeiros 5 capítulos. Aquele esquema que a gente estava seguindo no Atos e Apóstolos, vamos seguir hoje também. E primeiros 5 capítulos, hoje vamos começar com nossos irmãos acólitos, Elinho, Marquinho, o Marcão, né, Avanildo, Rodrigo e Ademir. Então a palavra está com eles, eles vão apresentar primeiro 5 capítulos. Então eu dica para vocês, pega a Bíblia e acompanha enquanto eles explicam os capítulos, porque será muito fácil para entender. Tudo bem? A palavra está com os irmãos. Irmãos e irmãs, boa noite. Eleitos segundo a vontade de Deus, vamos nessa noite meditar sobre o capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, que tem uma mensagem de vida e salvação para cada um de nós. Nós sabemos que cada evangelista teve a missão de escrever o seu evangelho para um povo, né? E Marcos teve o seu povo, assim como Mateus, Lucas, João, escreveu para cada um para um público diferente, mas tudo com a mesma finalidade: anunciar e falar quem é Jesus Cristo. Nós sabemos que Marcos não foi discípulo de Jesus, ele não caminhou com Jesus, mas ele foi discípulo de Pedro, a quem aprendeu muito e ouviu falar muito das maravilhas que Jesus fez naquele tempo. Então, por isso, São Marcos, inspirado para as palavras de Pedro, né, seu ensinamento, muito bem aproveitado, ele resolveu também escrever sobre Jesus Cristo. E vem mostrando para nós o grande desafio que é: quem é Jesus? Se nós hoje, século XXI, temos essa dificuldade de compreender quem é Jesus, imagine lá atrás, primeiro século, né? A mensagem toda nova, toda fresquinha, né? Então cada um interpretava Jesus da sua maneira, do seu jeito, fugindo do foco daquilo que ele realmente é. Jesus tem vários títulos, mas nós sabemos que ele só é uma coisa: Deus. Deus que salva, Deus que liberta. Então São Marcos deixa isso bem claro no começo do seu evangelho, né? Apresentar para nós quem é Jesus. E Jesus, para quem já sabe ou não sabe, além de ser tudo isso que nós imaginamos, ele é o nosso Salvador. Veio ao mundo com essa missão de salvar a humanidade. Mas para o povo daquele tempo, era muito difícil compreender e entender a mensagem de Jesus, porque eles tinham na sua mente outros pensamentos, né? Então São Marcos teve esse desafio de apontar para eles quem é Jesus, que nasceu da Virgem Maria, o Filho de Deus, nosso Salvador. Mas também São Marcos tem outra missão, que fala para nós a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é nos salvar. Ele nos salva, nos dá a vida e nos leva ao encontro de Deus. Não é uma missão fácil, mas ele, além de fazer tudo isso, deu para nós que cremos a mesma missão. Todos nós que somos batizados temos o mesmo compromisso que Jesus Cristo teve aqui na Terra. Por exemplo, o apóstolo Pedro viveu tanto isso a ponto de converter o coração de Marcos. E às vezes fico pensando, a nossa pregação, o nosso jeito de falar de Jesus Cristo, de anunciar a sua mensagem, o seu senhorio, o seu poder, eu penso, tem transformado a vida das pessoas? Nós podemos dizer daqui a mais uns anos, ou hoje mesmo,
olhando no nosso passado, é que todo o meu esforço que eu fiz, eu já converti o coração de alguém para Jesus Cristo? Ou eu converti essa pessoa para mim? Que os aporte esse cuidado de não converter as pessoas para si, mas de apontar para eles o caminho da verdade que é Jesus Cristo, o único Salvador do mundo. Depois, o Marcos vai nos falar, no capítulo 1, sobre o poder de Jesus, o poder que Jesus Cristo tem sobre todas as coisas, principalmente sobre o poder do demônio. Ele coopera vários milagres, expulsa vários demônios, mostrando ali o seu senhorio, o seu poder. Porque ele sabe que a única força, a única potestade nesse mundo que pode impedir o homem de chegar ao conhecimento da verdade são as tentações do demônio. O único que pode, nesse mundo, amarrar o homem de uma certa forma que não consegue sair e se libertar. Então, São Marcos mostra para nós o poder que Jesus Cristo tem sobre o demônio, sobre todas as coisas que são forças malignas nesse mundo, quando ele expulsa e cura as pessoas desses males. Né? Para nós hoje, essa palavra vem trazer uma esperança, que nós devemos se aprofundar mais e mais desse Jesus Cristo, que é vida, que é salvação, que é libertação e tem um domínio sobre nós, né? Porque ele é Deus. Mas não um domínio de peso, é um domínio de amor, de quem ama, de quem cuida, de quem quer o nosso bem. Então não temos medo. Temos, assim como São Marcos, ouvindo essa palavra, ter a coragem, o ânimo de transmitir com sinceridade às pessoas, né? Para que todos possam, iluminados pelo Espírito Santo, pelo Santo Evangelho, se encontrar um dia com Jesus Cristo, vivendo o amor, vivendo na paz, na esperança. Jesus é tudo isso na nossa vida. E só Ele é o único que pode trazer para nós essa esperança, que tanto é falado para nós. A gente para e pensa nos evangelhos, especialmente nesse capítulo 1 de São Marcos, que foi escrito a um povo específico, um povo preparado, destinado para isso, né? Segundo a vontade de Deus. Mas a gente para e pensa que nessa mensagem a um povo, aconteceu dessa mensagem servir para a humanidade toda. Que assim como aquele povo específico, nós também temos a mesma necessidade, o mesmo defeito, a mesma qualidade e o mesmo desejo daquele tempo passado, sabe? De sermos fiel a Deus. Mas temos nossa dificuldade, apesar de nossas fraquezas. Por que isso? Muitas vezes somos impelidos por espíritos de tantas coisas que tem espalhado pelo mundo. Nós sabemos que o único espírito que salva, que liberta, é Jesus Cristo. Mas nós, não sei por qual motivo, muitas das vezes, deixamos nos levar por força mundana, nos impede de ver tudo isso, de ver essa grandeza que é Jesus, que é o amor de Deus por cada um de nós. Então que nessa noite, meditando essa palavra, nós possamos pedir a Deus que nos ajude a compreender melhor aquelas mensagens que Ele deixou para nós na Sagrada Escritura. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo agora de isolamento social, a gente possa parar para meditar um pouquinho mais no Santo Evangelho, que ali tem a nossa esperança, a nossa alegria, ali tem o que nós precisamos para mudar a situação que estamos vivendo no dia de hoje. Muito obrigado a você que parou um pouquinho para ouvir a nossa reflexão. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Dando sequência à nossa formação, no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, no versículo 1, alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. Estava em casa. E ali aglomerou-se uma grande quantidade de pessoas, uma multidão, que não podiam encontrar lugar, nem mesmo junto à porta. E ele os instruía.
trouxeram um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem entrar pela porta, abriu-se um buraco no telhado e desceu-se o paralítico no teu leito diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas e começaram a falar: blasfêmia? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos: por que pensais isto nos vossos corações? Jesus perguntou. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder do homem, do Filho do Homem sobre a terra, eu te ordeno: levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. No mesmo instante, ele o levantou, pegou o teu leito e foi embora, na vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, e dizendo: nunca vimos coisas semelhantes. Nesses versículos, para nos formarmos como cristãos, nunca devemos desistir, mesmo encontrando os obstáculos para chegar até Jesus. Nós vamos ver a vocação de Levi. Jesus saiu de novo para o mar e toda a multidão reuniram-se a ele e eles os ensinavam. Quando passando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, na coletoria de impostos, e chegou para Levi: segue-me. E ele o seguiu. Em seguida, Jesus, sentado à mesa na casa de Levi, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram o lugar com eles e com os seus discípulos. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e pecadores, com a gente de má vida. Ouvindo isto, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Por isso, irmãos, para nós nos formarmos perante esse Deus, esse Jesus que nunca desanima de nós, mesmo com os nossos pecados, devemos chegar sempre próximo de Deus
para que Ele nos ajude. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados do noivo, enquanto o noivo esteja com eles? Não lhe é possível jejuar. Dias virão, porém, que o noivo será tirado, então eles o jejuarão. Ninguém prega um retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo arranca o pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho arrebentará os odres e se perderá também. Mas para o vinho novo, odres novos. Por isso, meus irmãos, para nós nos formarmos como odres novos, devemos nos revestirmos do Espírito Santo que vem sempre nos renovar, para que nós possamos ser odres novos, para que esse vinho novo nos torne cada vez mais próximo de Deus. Em seguida, num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observavam aquilo. Vede por que fazem isto no dia de sábado, que não é permitido. Assim diziam os fariseus. Nunca leste o que fez Davi? Jesus explicou-lhes. Quando se achou em necessidade e teve fome, eles e seus companheiros, entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros, e dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isto, meus irmãos, o Senhor é o Senhor da nossa vida. É o Senhor de todos os dias. Amém? Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos nos primeiros capítulos do livro de São Marcos, que aliás é muito curtinho. E nós vemos a preocupação de São Marcos em mostrar a verdadeira identidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta reflexão, veremos que para conhecer Jesus, temos que segui-lo. Vejamos o terceiro capítulo.
Jesus, entrando na sinagoga, viu ali o homem da mão atrofiada. Os herodianos e os fariseus observavam para ver se ele curaria no dia de sábado para poder acusá-lo. Jesus se dirige ao homem da mão atrofiada e diz: levanta-te e vem para o meio. Jesus, com essa frase, não só quer curar aquele homem, mas também quer quebrar a exclusão que foi imposta a ele, incluí-lo novamente na sociedade, pois sabemos que naquela época as pessoas que tinham qualquer deficiência eram excluídas da sociedade. E disse aos fariseus: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? E eles nada disseram. Jesus, repassando os olhos sobre eles, com indignação e com muita tristeza, pois reconhecia a dureza dos seus corações. E Jesus disse ao homem: estenda a sua mão. Ele estendeu a mão e ficou curada. Os herodianos e os fariseus, saindo do templo, começaram a organizar-se para acusar Jesus e matá-lo. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu, da Idumeia, da Transjordânia, de Jerusalém, de Sidônia e de Tiro, pois ouviram falar de todas as curas, todos os prodígios que Jesus realizou. E Jesus disse a seus discípulos: deixai à minha disposição um barco, porque eles apertavam Jesus, pois haviam curado muita gente, e todos que sofriam de alguma enfermidade vinham até Jesus e queriam tocá-lo, porque não tinham certeza da cura. Até os espíritos impuros, quando viam Jesus, caíam a seus pés e gritavam: tu és o Filho de Deus. E Jesus os reprimia, os conjuravam severamente para que não tornassem o manifesto. Depois, Jesus subiu a montanha e chamou para si os que ele queria. E eles foram até ele e constituiu os 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade de expulsar demônios. Jesus constituiu os 12 e pôs o nome de Simão Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, e pôs o nome de Boanerges, a André, a Filipe, a Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes. Sim, irmãos, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Até Judas Iscariotes foi escolhido por Deus, pela pessoa de Jesus Cristo. Depois Jesus voltou para casa e uma grande multidão se apinhou em torno de Jesus, que eles nem podiam alimentar-se. A família de Jesus, quando tomou conhecimento disso, foi até ele, pois até eles o consideravam enlouquecido, pois não entendiam a sua missão. Até os mestres da lei que vinham de Jerusalém acusavam Jesus porque ele estava possuído de Beelzebul, que era em nome do príncipe das trevas, o próprio Satanás, que Jesus realizava os milagres e expulsava demônios. Pois bem, meus irmãos, Jesus falou-lhes em parábolas. Como pode o próprio Satanás expulsar Satanás? Se Satanás se divide entre si, não poderá viver, será destruído. Até um reino ou uma família que se divide entre si não poderá manter-se. Em verdade vos digo, irmãos, a todos os que praticarem algum pecado ou blasfêmia, esses pecados serão perdoados. Mas aqueles que blasfemar contra o Espírito Santo, esse jamais será perdoado, pois eles diziam que Jesus estava possuído por um espírito impuro
e negavam a presença e a realização de todas aqueles prodígios em nome do Espírito Santo sobre os verdadeiros parentes de Jesus. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele, e disseram-lhe: sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão lhe chamando. E ele lhes disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em torno dos que estavam a seu redor, disse-lhes: eis minha mãe, eis meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, esta é minha mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, eis a nossa mensagem: que sejamos parentes de Jesus, que para segui-lo temos que o conhecer. Amém? Meus irmãos, boa noite. Dando continuidade ao capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, vamos fazer uma reflexão. Nesse capítulo 4 nós vemos as parábolas do reino. E nós começamos com a parábola do semeador. Já conhecemos essa parábola. Então eu vou ler a partir do versículo 14. O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho onde ela é semeada. Apenas a ouvem. A gente pode fazer um comparativo com as pessoas que só ouvem a palavra, mas não querem trazer para a vida, não se envolvem. Vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, a recebem com alegria. Aqui são aqueles que ouvem a palavra, mas não querem vivê-la, não querem adquirir profundidade, não querem se envolver, com Jesus. Então, não quer criar raízes, não tem profundidade. Não tem raiz em si, são inconstantes e assim que se levanta uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças, sufocam-na e a tornam infrutífera. Essas são as preocupações, a vivência, a cobiça, a vida desregrada. O mundo oferece muitas coisas, que pode ser até bom para o corpo, mas não é bom para o espírito. Se não é bom para o espírito, são passageiras. E o que o cristão, o verdadeiro cristão procura, são coisas que elevam, o nosso espírito, coisas que nos fazem bem espiritualmente. Aqueles que recebem a semente em terra boa
escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Esse eu creio que somos nós, né, que acolhemos a palavra de Deus em nosso coração, né, que queremos saber mais, que queremos, né, que elevamos a Deus a nossa oração, que é o que faz com que a nossa intimidade cresça. E isso, né, nos faz maiores, né, diante de Deus. Embora saibamos que precisamos sempre, né, ser humilde, cada vez mais humilde, porque diante de Deus, né, os grandes, né, são os humildes. Dizia-lhes ainda: traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro? Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Quando nós nos propomos a viver a palavra de Deus, se coloca diante de Jesus, nós trazemos a luz, né, para nós. Queremos viver diante da luz. Então, para que tudo possa, né, ser revelado, possa ser mostrado, não podemos assim viver uma ambiguidade. Precisamos ser cristãos autênticos, verdadeiros, que praticam a justiça. Então, não podemos esconder, né, esse tesouro, né? Temos que mostrar, né, que somos de Jesus. No versículo 26, dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Dorme e levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga. Por último, o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a hora, é chegada a colheita. Nós sabemos que em nossa vida nós precisamos assim ter uma confiança em Deus para que tudo aconteça de melhor, né, para conosco e para quem nós confiamos a Deus, porque as coisas vão acontecer, mas as nossas ações fazem com que elas sejam boas ou ruins. Deus, ele trabalha a nosso favor e nós precisamos, né, trabalhar também a favor das obras do Senhor, porque muitas vezes certas coisas acontecem conosco, né, até queremos culpar a Deus, mas é uma consequência de uma ação negativa nossa. Então, praticar o bem, viver na justiça, amar ao próximo, tudo isso faz de nós pessoas melhores. Então, as coisas, né, por natureza, né, como consequências, vão sempre ser as melhores, né, porque sabemos que Deus, né, ele toma conta de nós.
Dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado cresce e torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. É exatamente o que acontece na vida daquele, que opta, por Jesus. Somos pequenos, mas o Senhor nos torna grandes. Só pela graça de Deus podemos assim chegar como um grão de mostarda e às vezes, de acordo com a nossa, com deixar Deus agir em nossa vida, podemos nos tornar uma planta capaz de abrigar as aves, como está dizendo nessa parábola, possamos nos tornar maiores para Deus e para os irmãos, por obra de Deus na nossa vida. À tarde, naquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles acordaram e disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento. Seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhe: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Nesta parábola da tempestade acalmada, a gente pode trazer assim esse mesmo exemplo de tempestade para a nossa vida. Porque muitas vezes acontecem algo conosco que acreditamos que Deus esteja dormindo, devido aos acontecimentos, aquilo que não é bom, aquilo que muitas vezes nos faz sofrer. Mas nós que acreditamos na presença de Deus na nossa vida, e tudo o que Ele faz para nós é bom, sabemos que Ele não dorme. Muitas vezes permite para que nos fortaleçamos, para que criemos mais, para que a nossa fé seja solidificada, para que nos tornemos homens e mulheres melhores. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui para dar continuidade à formação. Alegria imensa estar aqui. E vamos aprender um pouco mais. Nós estamos estudando o Evangelho de São Marcos, já vimos do Evangelho do capítulo 1 ao 4. Vamos falar um pouco do capítulo 5. Capítulo 5 que Jesus nos dá grandes ensinamentos e fala muito forte para nós. Possamos trazer para a nossa vida esses ensinamentos. Nós vamos dividir o capítulo em duas partes. A primeira parte, onde fala Jesus liberta um homem completamente possuído por espíritos maus, cheio de demônios, endemoniado.
Então nós vamos falar do versículo 1 ao versículo 20, onde Jesus liberta esse homem. O capítulo inicia com a chegada de Jesus e seus discípulos após atravessar o mar da Galileia, na região dos Garazenos. Logo que Jesus desce da barca, esse homem, um homem endemoniado que vivia nos cemitérios, possuído, vem até Jesus, se prostra diante dele, de joelhos, e grita: o que há entre mim e ti, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Eu te peço, por Deus, não me atormentes, se afaste de mim. Meus irmãos, o demônio reconheceu Jesus imediatamente e prostou-se para adorá-lo, como fazia quando ele era um anjo de Deus. Naquele momento, o espírito mau deu o seu testemunho que Jesus é o Filho de Deus. Quantos de nós temos essa dificuldade, né? Ele não. Ele sabe que aquele nome tem poder, aquele homem tem poder de expulsar. Muitos de nós nos privamos e buscamos outras coisas. Jesus tem o poder, tem esse poder de mover montanhas, de mudar a sua vida. E ele tinha aquele poder para expulsar aquele demônio daquele homem e mudar a vida dele. O inimigo sabe disso, sabe dessas coisas. E Jesus continua perguntando o nome dele. Ele fala que o nome dele é Legião, porque não é somente um, são vários demônios que atormentavam a vida daquele homem. Quantos demônios, né, existem hoje, até então hoje nas nossas vidas? O espírito da maldade, a ganância, a mentira, tantos demônios que atormentam e tomam o nosso coração, muitas vezes nos afastando de Deus. É isso que o inimigo quer. Não quer Deus por perto, como ele falou aqui. Não me atormentes. Meus irmãos, Jesus, ele vem para mudar a história desse homem. Que ele muda a nossa história, a história da nossa vida. Jesus expulsa a legião daquele homem, a legião daquele homem. Quando aquele homem, o gadareno, encontra Jesus, o Nazareno, tudo muda na sua vida. Tudo muda. Jesus o liberta. Coisa que ninguém conseguiria fazer. Tentaram acorrentá-lo, amarrá-lo, ele sempre se soltava e se feria com pedras, mas as feridas, talvez a maior ferida está dentro do seu coração, que já estava totalmente destruído. Jesus veio para salvá-lo, para mudar a sua vida. Jesus atendeu ainda os pedidos daqueles espíritos, permitindo que eles entrassem nos porcos. Os porcos imediatamente, possuídos, enraivados, se jogavam despenhadeiro abaixo, caindo no mar e morrendo afogados. Eu tenho certeza que esse era o destino daquele homem. Mas por que ainda não tinha acontecido com ele? Não tinha acontecido com ele porque o inimigo não quer que somente eu me destrua. Ele quer que eu destrua o outro, quer que eu seja pedra no outro. Por isso que ele estava ali. Ninguém conseguiria o ajudar, a não ser Jesus. Ninguém vai conseguir te ajudar, a não ser Jesus. Então ele ajudou aquele homem. E aqueles homens que cuidavam dos porcos foram aos campos, às cidades, divulgar, informar o que tinha acontecido. E várias pessoas chegaram e viram aquele homem que todo mundo via, endemoniado, ali ao lado de Jesus, com a sua face limpa, pura. Era um momento de glorificar a Deus pela alma daquele homem. Só que aqueles espíritos maus que saíram daquele homem, o espírito da ganância, tudo quanto é espírito demônio que estava com ele, que foi penhadeiro abaixo com aqueles porcos, eles estavam na sociedade. Eles preferiram se preocupar com a perda financeira do que com a salvação daquela alma. Quantos de nós também não fazemos isso? Nos apegamos aos bens materiais, nos colocamos valor em todas as coisas. Quantas vezes nós nos deixamos se afastar de Deus por causa das coisas do mundo, das coisas materiais, por causa das nossas escolhas. Eles escolheram os porcos, eles escolheram o dinheiro e pediram para Jesus se afastar. Possamos trazer esse exemplo para a nossa vida, saber que Deus é a nossa única salvação. Não nos deixe, não peça para Deus afastar da sua vida. No final dessa primeira parte que nós vamos falar, Jesus ainda dá um grande ensinamento quando
aquele homem novo quis prosseguir junto com ele, junto à barca, mas Jesus fala, não, sua missão é aqui, por ele ter misericórdia de cada um. Cada um é importante. Aqueles que pediram para se afastar, aquele homem ia ser boca de Deus na vida deles. Primeiro ele ia evangelizar sua casa, sua família, né? Aquele tempo perdido que ele teve quando ele estava possuído. Vai para sua casa, evangelize seu lar. E depois ele vai ser boca de Deus na vida de tantos ali. Então Deus é maravilhoso a todo momento. Então esse evangelho nos fala muito forte para mexer um pouco a nossa fé. Fé, que é a palavra principal na segunda parte desse capítulo, né, do versículo 21 em diante, onde Jesus continua, ele atravessou de barca novamente para o outro lado do mar, uma numerosa multidão o aguardava. E um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se joga aos seus pés e pede para Jesus salvar a vida da filha. Salve minha filha. Você é a única esperança e Jesus escuta suas súplicas. Ele nos escuta a todo momento. Peça. Ele escutou as orações de Jairo e caminhou junto com ele. E aquela multidão caminhando junto, mas um milagre acontece. Uma mulher ali no meio que sofria 12 anos de uma hemorragia que não parava. Aquela mulher ali no meio viu a salvação passando diante dela, não quis perder essa oportunidade. Não perca a graça de Deus. E ela foi, enfrentou todo mundo, aquela multidão, para tocar, e falou, meu Deus, se eu tocar pelo menos uma veste dele, eu sei que eu vou estar curada. E quando ela conseguiu, né, é como nós tentando nos aproximar de Deus, e o mundo puxa a gente para o lado para o hoje. Não, hoje tem missa, não, eu não vou na missa, estou cansado, estou com preguiça. Aquela mulher estava ali no meio, mas ela insistiu, o alvo dela estava ali, e ela conseguiu tocar. Ao tocar, Jesus sentiu a presença dela. Jesus sente as nossas orações. Jesus viu, alguém me tocou. Então, como? Todo mundo está te tocando. Como alguém te tocou? Não, alguém me tocou. E ela sentiu que foi ela. Se prostrou diante do Senhor, disse a verdade. E o Senhor falou, mulher, a sua fé te curou. O Senhor cura a sua fé. Cura a sua dor pela sua fé. Acredite, confie. Alimente a sua fé. O Senhor vai te curar, como curou aquela mulher. A fé que não fez Jairo desistir quando chegaram falando que sua filha tinha morrido. E Jesus fala para ele, não tenha medo, tenha apenas fé. Tenha fé. E quando Jesus entra, né, ele pede só que acompanhasse os discípulos Pedro, Tiago e seu irmão João e os pais da criança. Viu aquela menina morta ali, pessoa chorando. Jesus chega para ela e fala, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu lhe digo, levanta-te. Jesus pede para nós, levanta-te, não abaixe, não sinta esse momento. Lógico, é um momento difícil, mas levanta-te, eu estou aqui, tenha fé, homem, tenha fé, mulher. Acredite. Jesus te ama e está presente em você em todo momento. Eu creio, mas aumente a minha fé, Deus. Diante de tantos tormentos e dificuldades, aumente a minha fé. Então, queria agradecer a Deus por esse momento, ao convite dos nossos padres nessa formação, que essa palavra possa tocar no nosso coração. Escute ela, leia novamente, que possamos levar para a nossa vida, para nós alimentarmos dessa fé, não das coisas de fora. Eu tenho que ter essa fé, ter a palavra de Deus no meu coração para que eu possa dar seguimento à minha missão aqui na Terra. Então, gratidão a Deus a todos por essa formação, que Deus possa tocar no nosso coração e que possamos juntos superar esse momento de dificuldade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima noite a todos. Que maravilha, irmãos e irmãs, já escutamos, né, e aprendemos sobre o Jesus Cristo, não um pouco, né? Primeiros 5 capítulos apresentados pelos nossos irmãos acólitos, apresentaram muito bem. Então, primeira etapa de formação, nós aprendemos sobre o Espírito Santo e o seu agir, né, na história de salvação. Agora nós estamos aprendendo sobre Jesus Cristo. Ainda fiquem ligados. Tem vezes as pessoas não têm costume de ler, né? Agora pelo menos podemos escutar e aprender ou entender bem o que está no Evangelho, escutando cada capítulo. Nossos irmãos fizeram muito bem, ainda parabéns a eles. E continuemos
escutar uma hora, né? Uma hora é um pouco tempo, né? Que nós podemos oferecer ao nosso Deus, escutando a boa nova que Ele tem nos oferecer. Então, muito bem, parabéns, continuamos. Semana que vem vamos ter mais 5 capítulos. Ficamos ligados também, continuamos a ler antes de escutar. Se lemos, já a gente fica preparada para entender melhor, né? Por isso vamos ler semana que vem, né? Antes do domingo, já assim leiamos capítulo 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Esse é o compromisso para nós, tá bom? Isso aí. Então terminamos a nossa palestra, a nossa formação, rezando a Nossa Senhora do Amparo, né? Que é a nossa padroeira, que ela sempre proteja e interceda pela nossa cidade, pelo nosso município, pelas nossas famílias. Então, depois de bênção final, vamos rezar essa oração da Nossa Senhora do Amparo. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria Santíssima, Tu que és a mãe do meu Senhor, Tu que velas por nós, Tu que és nosso refúgio e consolo, de mim não afastes, Te bendito mãe de amor. Dai-me vosso divino Filho Jesus, nosso amparo e nosso escudo em todos os momentos. Dá-me a tua mão quando a dor me oprime. Dá-me força quando o caminho estiver pesado. Dá-me vossa proteção e jamais te apartes de mim, tanto na doença como nos momentos difíceis, tanto na vida como no momento da minha morte. Mãe do amparo, eu espero em vós. Eu confio em vosso amor. Não demores, eu te suplico. Não afaste de mim tua bênção e conceda-me o que eu peço. Nesse momento vamos fazer nossos pedidos. Especialmente rezemos pelos doentes da nossa casa. Rezemos pelos desempregados. Aqueles que passam por um momento muito difícil, um momento de tribulação, tentações. Rezemos pelos jovens perdidos às drogas, especialmente aqui no nosso município. Rezemos também pelas famílias separadas. De vossa poderosa intercessão junto ao teu divino Filho Jesus, assim seja.